Olá pessoal, aqui é a professora Adriane Gomes e hoje vamos falar sobre a tricomonose. A tricomonose é uma doença reprodutiva bovina causada pelo Trichomonas fetus. É uma doença, então, que acomete bovinos, como mencionado, e ela se localiza principalmente em prepúcio e útero. Pessoal, é praticamente uma DST bovina. Lembrando que existe tricomonas humano também, tá? Então, não é o mesmo. O tricomonas humano é diferente, é uma outra espécie. Mas só para vocês terem uma ideia que a doença no humano é uma DST. E no animal também, embora a gente não use esse nome para animais, é como se fosse uma DST. Bom, pessoal, acontece em muitas partes do mundo, mas em locais onde não tem mais a monta natural, onde se utiliza exclusivamente a inseminação artificial, essa doença já foi extinta, já foi erradicada. A tricomonose, pessoal, então ela é uma doença transmitida por via venérea, é uma doença parasitária, infecciosa, que acomete bovinos. Ela pode acontecer tanto em bovinos leiteiros quanto em bovino de corte. E um detalhe que a gente tem em relação a esse protozoário é que ele é sensível tanto ao calor quanto aos desinfetantes comuns. Ele sobrevive por poucos dias no ambiente, então isso é favorável quando a gente pensa em desinfecção ambiental. Embora aí o ambiente não exerça grandes riscos sobre o animal, né? O maior risco aqui é mesmo a cópula, o ato aí em que esse protozoário será transmitido de um macho infectado para uma fêmea sadia ou de uma fêmea infectada para um macho sadio. O ciclo de transmissão do tricomonas ocorre da seguinte forma. Então, o touro que esteja infectado, ele vai transmitir para a fêmea, ele vai transmitir para a vaca durante a cópula, para uma vaca sadia, claro. Essa vaca, então, a partir de agora, ela estará infectada. Na vaca, inicialmente, acontece a multiplicação desse parasito do tricomonas na vagina, e aí essa vaca passa a apresentar vaginite. Então, como que é a multiplicação do tricomonas? Ele se multiplica por divisão binária, por fissão binária. Bom, da vagina ele consegue atingir o útero e lá no útero ele vai causar metrite. As secreções produzidas por esse útero, então, elas vão chegar até a vagina novamente e quando essa vaca for coberta por um outro touro, por exemplo, um touro sadio, ele vai passar a ficar infectado também. Então, vai ser um touro infectado. A diferença é que o macho, ele é assintomático, mas nas fêmeas a gente pode observar sinais, como por exemplo, metrite, vaginite, e isso pode resultar em aborto. Então, acontece um ciclo de transmissão. Uma fêmea infectada transmite para um macho sadio durante a cópula, esse macho se torna infectado, ele é um portador assintomático, porque como ele não manifesta sintomatologia, a gente não desconfia que esse macho esteja infectado. E ele é capaz, então, de transmitir esse protozoário para todas as vacas sadias que ele vier a fazer a cobertura, né? E essa vaca sadia, a partir desse momento, fica infectada, torna-se infectada, mantendo aí o ciclo desse protozoário no rebanho. Epidemiologicamente, tem alguns detalhes que são importantes para a gente. Um deles são os touros mais velhos. O touro mais velho, o que acontece com ele? As criptas prepuciais dele vão ficando mais profundas à medida que ele envelhece. Com isso, o parasito consegue se instalar melhor, porque é nesse local onde
o Tricomonas consegue se reproduzir nos machos, é justamente ali nas criptas prepuciais. E como elas ficam mais profundas com a idade, o risco desse touro adquirir a doença, né, e se transformar em um portador, aumenta, tá? Então, pra gente, os touros velhos representam risco quando a gente está falando de tricomonas. Um outro detalhe, pessoal, é o seguinte: a tricomonose ela é meio que um espelho de condições sanitárias de um rebanho. Então, nos países em que a monta natural já foi extinta, eles também conseguiram erradicar a tricomonose. Por quê? Porque quando você faz coleta de sêmen de um touro, você faz uma série de exames e já vai excluindo doenças que podem ser transmitidas através do sêmen. Então, aquele touro que tem tricomonas, aquele touro que tem uma outra doença, né, que é transmitida através do sêmen, a gente vai excluindo esse touro, touro com brucela, enfim. Então, onde é realizada a inseminação artificial, claro, né, desde que o controle da sanidade do sêmen seja eficiente, onde foi excluída, onde é utilizada a inseminação artificial, a tricomonose já foi excluída. Locais onde o controle é deficiente, como por aqui, a gente ainda tem casos de tricomonose. Pessoal, as fêmeas infectadas, elas podem ficar por um período aí de 4 meses até próximo de 1 ano com esse parasito. E nesse período, se elas forem cobertas, elas estão transmitindo para touros que antes eram sadios, né? Agora eles vão ficar positivos, eles vão ficar com tricomonas. Então, assim, nas fêmeas existe até um controle que é feito quando a gente detecta o tricomonas no rebanho, a gente deixa essas fêmeas em repouso sexual durante um certo período, por exemplo, uns 4 meses, e normalmente ela consegue apresentar cura durante esse período. Mas assim, há exceções, né? Tem fêmeas aí que podem ficar até próximo de 1 ano ainda transmitindo esse parasito. Eu mencionei para vocês que ele é capaz aí de provocar aborto, mas a gente tem registro de fêmeas que tiveram a tricomonose durante a gestação e os bezerros conseguiram nascer normais, sadios, tá? Então isso também é possível. Então a sintomatologia clínica que a gente vai observar nas fêmeas, não se esqueçam que é uma doença do trato reprodutor. Então toda sintomatologia é ligada ao trato reprodutor. Vejam, a gente pode observar inflamação do endométrio, endometrite, piometra, então uma inflamação do útero com coleção de líquido dentro, pode ser um líquido purulento, normalmente, né, piometra. Inflamação da cervix, que é a cervicite, inflamação da vagina, vaginite. Consequentemente, nós podemos ter irregularidades do cio, então o cio acaba se repetindo no intervalo muito curto ou um espaçamento muito longo. Se essa vaca estiver prenhe, a gente pode observar um abortamento e esse abortamento ele é precoce. Ela pode apresentar uma esterilidade que normalmente é temporária, normalmente. E, claro, né, morte do feto quando a gente tem aí uma fêmea com uma gestação um pouco mais avançada. Nos machos, os machos são sintomáticos. Então, os machos não vão apresentar sintoma algum dessa doença. Só que eles também não vão adquirir imunidade contra o parasito. Então, esse macho, a partir de agora, a partir do momento que ele se infectou, ele vai transmitir para as vacas sadias por toda a vida dele. Esse macho precisa ser descartado. O repouso sexual não resolve o problema para os machos. Se nós tivermos, então, tricomonose no rebanho, o que nós vamos observar? Aborto precoce, então, normalmente entre o primeiro e o terceiro mês de gestação. Isso não significa que não possa acontecer um aborto
mais tardio, né, uma morte fetal um pouco mais tardia, pode acontecer, mas o comum é o aborto precoce. Eu mencionei para vocês que normalmente a esterilidade ela é temporária, mas se porventura essa vaca tiver apresentado uma retenção de placenta juntamente com as membranas, a esterilidade pode ser permanente, tá, pessoal? Lembram da historinha de como acontece o ciclo desse parasito? Então, o parasito normalmente se replica na vagina e depois ele migra para o útero. Se ele não chegar a atingir o útero, ele não vai causar aborto. Então, essa vaca ela vai ter uma gestação normal e um parto normal. Ela não chega a sofrer aborto porque o parasito não chegou no útero. Como vocês viram, os machos são assintomáticos, então a gente tem que ficar de olho nas fêmeas, porque é nas fêmeas que a gente vai observar a sintomatologia de tricomonose no rebanho. O que a gente mais observa é repetição de cio. Por que repetição de cio? Né? Porque normalmente, se o aborto acontecer logo no comecinho, no primeiro mês, essa vaca repete o cio, a gente nem chega a enxergar o aborto, tá? Então, normalmente o que a gente observa é repetição de cio e o aborto, né? Se porventura dar tempo aí do embrião já ter sofrido um pouco mais de desenvolvimento. Quando esse aborto é muito precoce, o organismo da vaca acaba absorvendo aí o embrião em si, né? Ele acaba reabsorvendo o embrião. E assim, se porventura essa tricomonose no rebanho se tornar crônica, o que a gente vai observar é isso mesmo, alteração no cio, né? Repetição no cio e abortamento eventual que vai acontecer na propriedade. Bom, nós vimos que esse é o mecanismo de transmissão do tricomonas. O tricomonas é transmitido através do coito do macho infectado para a fêmea sadia ou da fêmea infectada para o macho sadio. Mas esse tricomonas ele é eliminado pelo líquido vaginal. Então, se eu tiver qualquer fômite contaminado com o líquido vaginal, ele serve como mecanismo de transmissão. Não é a principal via, mas é uma via e a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Então, por exemplo, se o líquido vaginal contaminar a cama de feno, por exemplo, e uma outra vaca vier se deitar e a vagina entrar em contato com essa cama contaminada, ela pode também se infectar. Vagina artificial que esteja contaminada foi utilizada em um macho infectado e aí não fizeram a desinfecção correta dessa vagina artificial e estão utilizando em outro macho. Você está fazendo aí uma transmissão iatrogênica, né, uma transmissão veiculada pelo próprio veterinário de tricomonas de um macho infectado para outro macho sadio. Ou ainda um instrumento obstétrico, o veterinário utilizou um vaginoscópio em uma vaca que estava infectada e utilizou o mesmo vaginoscópio sem fazer desinfecção ou não fez a desinfecção de forma correta, foi lá e utilizou numa vaca sadia. Transmitiu também de uma vaca para outra. Eu falei para vocês que nos países onde a inseminação artificial é utilizada, eles conseguiram erradicar essa doença. Isso é possível desde que tenha sido feito um controle do sêmen, né? Então, se foram selecionados animais que são positivos para doenças, perdão, animais que são negativos para doenças transmitidas através do sêmen, não tem problema. Mas se porventura esse controle não foi realizado ou foi realizado de forma negligente, aí sim pode acontecer transmissão porque foi utilizado um sêmen contaminado. Existe um outro modo de transmissão que é a prática de sodomia entre machos que são mantidos juntos, por exemplo, machos confinados. Também é comum quando se tem aí machos juntos que têm idades diferentes.
Quando a gente tem muitos machos confinados juntos, o que acontece? Os mais fortes acabam elegendo os mais fracos e tentam realizar a cópula com esses machos mais fracos. Por isso, pessoal, os machos positivos, né, os machos infectados, acabam transmitindo para os machos que eram sadios através desse tipo de prática. Então, existem aí alguns suplementos que são utilizados para tentar inibir esse tipo de comportamento quando se tem confinamento, por exemplo, porque não apenas vai acontecer transmissão aí de doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas pode acontecer outros problemas, como por exemplo, os machos que tentam se defender acabam fraturando outros machos, né? Então, existem suplementos para tentar inibir esse tipo de prática. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque essas vias diferentes de transmissão, por exemplo, a secreção vaginal, contaminando objetos, permitindo que tenha fômites contaminados, ou mesmo a prática de sodomia, justifica a gente ter, por exemplo, touros que estão lá isolados em centrais de inseminação e que não entram em contato com a fêmea, são utilizados apenas para coleta de sêmen e que de repente se tornam infectados. Então, pode ter sido a sodomia de um outro animal sobre ele ou mesmo a utilização de uma vagina artificial contaminada. Ou quando a gente tem novilhas que nunca foram cobertas e que estão positivas para tricomonas, que podem ser justificadas também por esses fômites que transmitiram o tricomonas fetus. Bom, pessoal, para realizar o diagnóstico, então, a gente leva em consideração as alterações reprodutivas que estão acontecendo no rebanho e a gente coleta a amostra para levar para o isolamento e para a identificação do tricomonas fetus. E aí, que tipo de amostra nós podemos coletar para fechar esse diagnóstico? A gente pode coletar o muco vaginal, pode ser realizado lavado prepucial, o sêmen e ainda, se houve um aborto, o conteúdo estomacal desse feto que foi abortado. Ah, então tem problema reprodutivo no rebanho? É tricomonas? Não. A gente tem diversos agentes que podem causar alterações reprodutivas no rebanho. Claro que existem alguns detalhes que vão nos direcionando, por exemplo, o período em que o aborto ocorre, se é no começo, no meio, no fim da gestação, o fato da gente não ter macho apresentando sintomatologia. Então, assim, isso vai nos direcionando, mas para concluir o diagnóstico, fechar o diagnóstico, a gente envia a amostra para que seja feito o isolamento desse protozoário. E aí, algumas coisas a gente tem que considerar na hora de coletar material para enviar para o laboratório. A primeira é que o material ele precisa estar em temperatura ambiente, ele não deve ser congelado e ele não deve ser resfriado. Quando a gente vai realizar a coleta, primeiro a gente tem que fazer então uma limpeza ou do prepúcio ou da vulva, utilizando aí água e sabão para reduzir os contaminantes que vão acompanhar essa amostra, né? Reduzir ao máximo a contaminação que a gente tem no local por bactérias, enfim. E aí, antes de tudo, a gente também precisa estimular a micção, a gente precisa estimular esse animal a urinar para que ele não venha a urinar durante o procedimento, durante a coleta do líquido seminal, né, perdão, do sêmen ou do líquido vaginal. Nos touros, a gente realiza essa coleta antes que ele faça a cobertura natural, né, ou que seja realizada a coleta artificial nele, porque no momento em que ele faz a monta natural ou a coleta de sêmen, ocorre uma diminuição do número de protozoários que ele tem lá no trato genital, né? Ocorre a diminuição do número de tricomonas. Então, eu tenho que realizar essa coleta antes para evitar um falso negativo. Ainda pensando no falso negativo, o ideal é que nós façamos no macho coleta seriada.
que é isso? Eu faço 3 coletas com intervalos de uma semana, para eu tentar reduzir a possibilidade de falsos negativos nesses machos. Nas fêmeas, existe um pico em que a gente tem um período em que ocorre uma replicação máxima de tricomonas. E esse período gira em torno do cio, então 3 dias antes do cio e 3 dias após o cio. Então, nesse período aí de quase uma semana, a gente tem um pico máximo de produção de quantidade de tricomonas presentes na mucosa vaginal. O que é, se a gente for parar para pensar no ponto de vista de manutenção da espécie, é o ideal para o parasito, né? Porque no período do cio é o período em que a fêmea vai permitir a cópula. Então, ele tem que estar em quantidade máxima nesse período para ser transmitido para o macho, pensando como se nós fôssemos o tricomonas. É uma forma dele manter, dele perpetuar a espécie dele. E o que nós fazemos então para tratar? Bom, as fêmeas, como eu já fui dando algumas dicas para vocês, a fêmea que apresenta aí tricomonose, a gente deixa ela em descanso sexual por pelo menos uns 4 meses e ela acaba se recuperando sozinha. Normalmente a gente não precisa de tratamento na fêmea, né? E ela acaba se recuperando sozinha. Agora, se essa fêmea teve uma complicação, por exemplo, se ela apresentou uma piometra, eu preciso tratar essa piometra, tá? Porque senão ela vai ficar permanentemente estéril. Quanto ao macho, não existe um tratamento 100% eficaz para o macho. Então, o que acontece? Esses tratamentos, eles são variáveis e eles não asseguram a cura do touro. Como esse touro vai ficar portador permanente, vai ficar portador para a vida toda, transmitindo essa doença para todas as fêmeas do rebanho, né, que ele for fazer a cobertura, o indicado é que ele seja descartado. Então, touros aí que têm uma idade aí com mais de 5 anos, o recomendado é que eles sejam descartados, esses touros positivos, porque eles são portadores assintomáticos e lembro vocês do porquê, porque eles têm as criptas prepuciais mais profundas que favorecem então a reprodução do tricomonas. Bom, existe uma possibilidade de tratamento, lembrando que não é 100% eficaz, que é o dimetridazol, utilizado tanto por via oral quanto por via intravenosa. Mas ele só é recomendado para aqueles touros de alto valor zootécnico e aqueles touros que são utilizados para coleta de sêmen, né, que tem um alto valor, que tem características que são desejadas em um rebanho. Então, se o touro vale muito a pena, pode-se tentar o tratamento, mas lembrando que não é o recomendado. O que eu devo fazer então para controlar essa doença no meu rebanho? Primeira coisa que eu tenho que fazer é descartar os machos que são positivos e as fêmeas que estiverem infectadas, eu devo oferecer o repouso sexual a elas. Eu devo deixar essas fêmeas em repouso sexual. Lembrando, pessoal, que eu devo testar os meus machos periodicamente, porque aqueles que eu for encontrando positividade, eles vão sendo já descartados. Só devo introduzir no meu rebanho machos que são negativos, que eu tenha um exame que comprove que eles são negativos. Pelo menos 3 exames consecutivos com intervalos de uma semana. Bom, eu não utilizo machos mais, eu só compro o sêmen, só faço inseminação artificial na minha propriedade. Se certifique de que esse sêmen seja de boa procedência, seja de um laboratório idôneo, né? Para ter certeza de que você não está adquirindo um sêmen de animal que tem tricomonas e você está utilizando nas suas vacas. Então, exige do laboratório todos os exames que foram feitos nesse animal, nesse doador de sêmen. Bom, pessoal,
Falamos do Trichomonas fetus em bovinos, mas saiba que também existe Trichomonas fetus em gatos. E são dois agentes completamente diferentes, embora seja mesmo gênero, mesma espécie, os trabalhos têm mostrado que o Trichomonas fetus bovino é uma cepa e o Trichomonas fetus felino é uma outra cepa. Não existe aí transmissão entre essas duas espécies. É o que os trabalhos têm mostrado até agora. E o tipo de doença apresentada nessas duas espécies também é bastante distinta. Enquanto no bovino a gente tem uma doença de transmissão sexual, nos gatos é uma doença que acomete intestino grosso, causa uma diarreia crônica, uma colite. Bom, é mais comum a gente encontrar gatos, né, apresentando tricomonas, gatos jovens, gatos filhotes que têm aí menos de 1 ano de idade. Não foi observada até o momento nenhuma predisposição racial, mas é mais comum a gente encontrar isso em gatos que vivem aí em colônias, abrigos, criadouros. Embora seja mais comum em filhotes, a gente pode encontrar também adultos que vivem nesses mesmos locais apresentando tricomonas, ou adultos que estejam aí com um score corporal muito baixo, adultos que estejam muito mal nutridos, né? Bom, esses gatos eles podem ficar a vida toda persistentemente infectados. Eles podem ficar infectados por 2 anos. Eles podem apresentar resolução espontânea, enfim, todas as possibilidades de permanência do tricomonas no trato gastrointestinal desses gatos existe. A transmissão do tricomonas, ela é orofecal, né? Já que é um parasito aí que habita intestino, a transmissão ocorre quando esse gato lambe pelos que estão contaminados pelo parasito, pelo dele ou pelo de outro gato que esteja contaminado, quando ele compartilha uma caixinha de areia com outro animal que está infectado. É muito comum também a gente observar co-infecção com outros protozoários como Giardia, Isóspora, Cryptosporidium. É bastante comum a gente observar aí esse tipo de infecção, né, de co-infecção com outros protozoários. O que a gente observa de sintoma nesses animais é diarreia, tá? Então, esse animal, a sintomatologia, ela pode variar desde um animal assintomático até um animal que apresenta uma diarreia crônica e incurável. Normalmente, essa diarreia é uma diarreia de intestino grosso, então ela é uma diarreia pastosa, mas ela pode chegar a semilíquida, inclusive com presença de muco e até mesmo de sangue. Lembrando que existem co-infecções, é possível a gente encontrar tricomonas com co-infecções. Então, a gente espera aí essa presença de sangue, principalmente quando tiver um agravante na doença, como, por exemplo, um outro protozoário infectando esse animal ao mesmo tempo. A gente pode observar que esse animal vai estar com a frequência de defecação aumentada e, por conta disso, ele pode ter aí uma proctite, né, uma inflamação, uma demaciação do ânus. E, mesmo apresentando esses quadros de diarreia, o animal ele pode estar apresentando uma boa condição corporal e até mesmo apresentar ser um animal saudável, né? Como eu falei para vocês, há situações em que a doença cursa de forma assintomática. O diagnóstico, pessoal, pode ser realizado por meio de uma PCR, em que a gente vai encontrar o DNA do tricomonas, ou mesmo por uma cultura de fezes, na qual a gente consegue observar a presença do famigerado tricomonas nas fezes desse paciente. Para tratamento do tricomonas fetus em gato, é utilizado aí o metronidazol na dose de 30 mg por quilo, uma vez ao dia por 2 semanas. E aí, no fim desse tratamento, a gente precisa realizar, então, uma PCR para comprovar que houve erradicação da infecção. Então, pelo menos após 2 semanas, a gente realiza uma primeira PCR para ter certeza de que esse animal apresenta a cura.
Depois de 20 semanas, a gente realiza uma outra PCR para investigar se houve cura completa desse paciente ou não. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima!